A paz do Senhor. Neste vídeo eu quero falar sobre bibliologia, usando de base o livro do curso básico de teologia da editora Faeste. O que é bibliologia? Página 9 do livro. É o ramo da teologia que estuda a formação e a estrutura da Bíblia. A Bíblia ela pode receber os seguintes nomes: Palavra de Deus, Sagrada Escritura, Lei, Lei e os Profetas, Livro Sagrado, Sagradas Letras, Divina Revelação e etc. Página 9 e 10, os originais. A Bíblia ela foi escrita durante um período de mais de 1500 anos, sendo 14 séculos no Antigo Testamento, um século no Novo. Ela foi escrita por mais de 40 autores de diferentes atividades. Moisés era líder político, Pedro era pescador, Amós era boiadeiro, Josué era general, Neemias era copeiro, Daniel era primeiro-ministro, Lucas era médico, Salomão era rei, e assim por diante. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas passagens em aramaico. Essas passagens seriam alguns capítulos de Daniel, de Ezequiel e de Esdras. E o Novo Testamento ele foi escrito todo em grego. Página 12, os outros manuscritos. Além dos livros que compõem o nosso Novo Testamento, haviam mais livros no tempo bíblico que foram escritos. Por exemplo, foi escrito as cartas de Clemente, Evangelho de Pedro. No século IV depois de Cristo, foi estabelecido entre os concílios das igrejas um acordo comum e o Novo Testamento foi estabelecido. Embora havia mais cartas que foi escrito, neste concílio que teve na igreja primitiva, no século IV, eles estabeleceram quais seriam os 27 livros que iam compor o Novo Testamento, usando de regra a inspiração divina e a autoridade divina que esses livros apresentavam e a confiabilidade deles. Então, neste concílio foi estabelecido os 27 livros do Novo Testamento que nós temos hoje, e também os 39 do Antigo Testamento, que também são aceitos pelo povo judeu ortodoxo como sendo inspirado por Deus. A história das traduções, página 13 e 14. A primeira tradução foi 200 a 300 anos antes de Cristo, do hebraico para o grego, conhecida por Septuaginta. Septuaginta é uma palavra do grego e significa tradução dos 70, porque para essa tradução foi chamado 70 sábios, por isto desse nome. Em 382 d.C., Jerônimo, bispo de Roma, traduziu dos originais para o latim, e ficou conhecida essa tradução como Vulgata, e até hoje existe essa tradução. Em 1694, foi feita a primeira tradução para o português, feita em sua maior parte por João Ferreira de Almeida. Página 15, a impressão das Escrituras. Então, até o século XV depois de Cristo, toda a cópia das Escrituras era feita manualmente, letra por letra, palavra por palavra. A partir de então, Johannes Gutenberg desenvolveu a arte de fundir tipos metálicos móveis, ou seja, uma prensa metálica que fazia a impressão de uma folha por vez. O que era isso? Para a época, isso foi uma grande revolução, mas era uma prensa metálica onde era cunhada nela todas as letras que ia ser carimbado na folha, e era semelhante a uma forma de carimbo mesmo, passado tinta na prensa, deitado sobre a folha e carimbado mesmo. Para cada página da Bíblia precisava ter uma prensa cunhada daquela página.
A Bíblia é única, página 18. A divisão em capítulos da Bíblia aconteceu em 1250 depois de Cristo por Hugo Saint-Cher, vamos assim dizer, que seja essa a expressão, essa a tradução. Bom, é bom nós frisar aqui, meus irmãos, que no tempo bíblico não tinha divisão por capítulos e nem por versículos. Quando Jesus foi ler lá Isaías 61, quando ele foi no templo, ele não disse, eu vou ler Isaías 61, não tinha o capítulo 61, ele abriu a escritura, localizou aquele texto, era bem mais difícil de localizar, e leu. Essa divisão veio bem depois, conforme aqui nós temos nesse slide. Exemplos de abreviações bíblicas, está na página 19 do livro. É bom nós frisar aqui, que quando a gente vai ler ou pronunciar um texto bíblico, a gente começa dizendo o livro, depois o capítulo e depois o versículo. E todo livro ele tem a sua abreviação. Se você abrir a tua Bíblia ali no sumário, tu vai ver os 66 livros ali escritos, para cada livro uma abreviação. Por exemplo, aqui eu usei Salmos, a abreviação é SL, Mateus é MT e assim por diante. SL2 significa Livro de Salmos, capítulo 2. SL2.3, Livro de Salmos, capítulo 2, versículo 3. SL2.3-4, Livro de Salmos, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 4. SL2-3, Livro de Salmos, capítulo 2 até o 3, até o capítulo 3. SL2.1,3,5, Livro de Salmos, capítulo 2 e versículos 1, 3 e 5. A Bíblia é sagrada, dividida entre Antigo e Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, total 66. Escrita por escritores de diferentes atividades, escrito em diferentes lugares. Moisés escreveu no deserto, Jeremias na masmorra, Daniel no palácio, na colina, Paulo na prisão, João ilhado numa ilha e Lucas em viagem. Escrita em 3 continentes, Ásia, África e Europa. Página 24, a divisão do Antigo Testamento. Os livros históricos, o Antigo Testamento é dividido em 3 partes. Primeiro, livros históricos, agloba o Pentateuco. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Em grego, Pentateuco significa 5 livros, tá? Seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ambos escritos por Moisés. E mais 12 livros que vai de Josué até Esther. Livros poéticos seria Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E livros proféticos, sendo subdividido em profetas maiores, que são eles Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e profetas menores, sendo 12 livros, que vai de Oséias até Malaquias. A divisão do Novo Testamento, da página 25 a 26. Então, o Novo Testamento tem as seguintes divisões: os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinópticos, porque são semelhantes entre si. Livro histórico, que seria Atos dos Apóstolos, e as epístolas, são elas 21 cartas de Romanos até Judas, sendo subdivididas elas em epístolas paulinas e epístolas gerais. As epístolas paulinas de Paulo têm 13, e as epístolas gerais, as demais, sendo elas tendo a epístola aos Hebreus e os escritos de Tiago, de Pedro, de Judas e de João.
E o livro profético, que é o livro da Revelação, escrito por João, o livro do Apocalipse. Para encerrar agora, o último slide, o que é o canon? Do grego canon, cana, régua, livros canônicos. O que são livros canônicos? São os livros julgados como inspirado ou dotado de autoridade divina. Todos os 66 livros que está na Bíblia foram considerados livros canônicos, livros inspirados por Deus e dotados de autoridade divina. A Igreja Católica vai ter 6 livros a mais na Bíblia dela, e a gente chama esses livros de, ou melhor, 7 livros a mais, e a gente chama de livros apócrifos, que são livros que não contêm essa autoridade divina e essa inspiração divina. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.